Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, também as palavras. A senhora falou jovem, mas eu queria retificar. Né? Depois que a Rubia falou que se sentia velha, eu estou me sentindo ansioso. Eu já estava me sentindo assim quando eu fui começar a preparar a palestra, porque fiz uma retrospectiva sobre o termo missionário, e são tantas coisas que eu não só tenho que estar velho, não está novinho. Mas eu fiquei contente pelo erro dos ministros aqui, né? Estamos todos juntos ao mesmo tempo, né? Queria também agradecer o apoio do Carlos, né, a recepção, todo o apoio que eu pudesse ter aqui, né, Carlos? Muito obrigado pelo teu apoio. Bem, não é a primeira vez que eu faço palestra na área Santana, acho que é a segunda vez, né, Carlos? A última vez que eu estive aqui foi ainda no antigo Será. Não sei se vocês... Quem participou dessa outra vez? Só os amigos, né? Isso. Eu me lembro, assim, claramente desse ponto, que eu fui trabalhando para a área Santana, e conforme eu estava chegando no centro de acompanhamento de manhã, eu vi muitos jovens pelas ruas, caminhando ali, e eu falei, nossa, vai estar lotado. Né? Depois do encontro, que estava acabando os golpes no Anhembi, e os jovens foram embora para casa, não tinha nada a ver com o encontro de Santana. Eu gostei, né? Mas eu fui enganado ali. Da última vez, também a palestra foi baseada numa música, né? Vocês lembram que música que era? Quem lembra? Então, que música? Isso, Baby to Life, do Evanescence. Eu ia repetir o mesmo palestra, mas como você já sabe, eu não vou fazer, tá? Então eu vou ter que mudar a palestra. Na época, eu não sei se estava terminando, né? Essa música, a música de trabalho do grupo, e a gente fez um paralelo, né? Do que a música falava, que era o desespero, né? De não ter um rumo na vida, né? De ter que retornar à vida. Foi muito legal, gostei muito de poder compartilhar aquele momento com os senhores. Obrigado, Rubia, pela experiência, né, maravilhosa. Vocês gostaram da experiência? Entenderam? Então, muito obrigado a todos. Que é isso que eu tenho que fazer, estou fazendo mestrado. Bem, entre os temas que foram passados para a gente trabalhar, eu gostaria de eleger um, que é o tema sobre coração missionário, para a gente iniciar nosso encontro de hoje. Me passaram os 4 temas, mas acho que ficaria muito extenso e a gente não conseguiria trabalhar profundamente em inglês. Aí acabei optando por esse tema de coração missionário. Né? E se vocês me permitirem, eu queria trabalhar um pouco esse tema em cima das minhas experiências que eu pude ter ao longo da minha vida missionária. Para ver que eu não sou tão jovem, eu estou na igreja há 42 anos. E não cheguei na barriga da minha mãe. Eu já tinha uma certa idade. Não, eu tenho 47 anos, né? Então, uns 42 que eu me dei nesse ano. E minha família chegou na igreja messiânica a partir da cura do câncer que a minha mãe tinha, com o Jorei, em 1972, e também meu pai tinha um problema renal crônico. Alguém aqui já teve cálculo renal? Nossa, bastante gente, hein? Dói? Dói, né? Então, os primeiros 4 meses que meu pai recebeu o Jorei, ele eliminou 80 pedras, sem cólica.
ele já tinha os rins dele completamente comprometidos, né? Ele estava com sobrevida. E de tanto sobrevida, ele está hoje, né? Com 76 anos, sobrevivendo, graças a Deus, com saúde, né? Minha mãe também, graças a Deus, está bem até hoje. Eu sou segunda geração de fé. Recebemos divina em 1982, próximo de 15 anos, com o objetivo nobre de querer namorar a igreja. Era muito mais fácil sendo membro, né? Era, porque assim, ficava na fila para receber o cara, receber direito, e a gente podia escolher o tempo, né? Controlava o tempo também, as orelhas vinham mais bonitinhas. Era assim, né? Que a gente fazia. Até tem uma história interessante, que nessa época o meu superior, o ministro Ávila, apareceu no ano passado, uma pessoa muito sábia, né? Ele cuidou da minha família, cuidou da minha mãe, e como ele já estava bem velhinho, próximo dos 85 anos, eu fui na casa dele, falei ele de ministrar direito, falei, sensei, o senhor sabia que um dia eu menti para o senhor? Ele falou, Quando? Foi quando eu fui receber a divina. Porque eu falei que eu queria ajudar a humanidade, que meus pais tinham recebido graça, eu queria fazer o milagre para a vida das pessoas, mas no fundo eu queria mesmo era namorar na igreja. Aí ele deu uma risada, né? O japonesinho, sabe, bem idoso, aquela babinha, né? Falando assim, e hoje, você é ministro, né? Falei, eu sou quem enganou quem? Você é burro? O dia inteiro me chamou de burro, até a morte dele me chamou de burro. E assim tem sido, né? Não tem que ficar na frente. Bom, primeiro palácio, vem nos orientando sobre o coração do trabalho, né? E uma coisa que me chama a atenção, quando a gente conversa com pessoas da minha idade, ou até um pouco menos, né, por volta dos 40 anos, eu acho que é uma idade de reflexão, eu sempre ouvia dizer assim, quando eu tinha uns 20 anos, eu ouvia os mais velhos falarem assim, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje e o corpo de 20 anos. Já ouviram isso? Entenderam o que isso significa? Não, né? E com 20 anos eu não entendo o que isso significa. Mas, pesquisando sobre isso na época, e conversando, graças a Deus, tendo bons orientadores, né? Eu tinha na época o ministro Aquila, ligado a mim, falecido ministro Aquila, e eu cheguei a uma única conclusão, que a gente só conseguiria ter cabeças de 40, 50, tendo corpo de 20, se permitisse ser orientado por alguém de 40, 50. Se você não se permitir ser orientado por alguém que tenha 40 anos de idade, 50 anos de idade, você não consegue ter corpo de 20 e ter cabeça de 50. Só que isso requer um controle muito grande do nosso orgulho, porque quando jovem, a gente tem muita energia, né? Eu costumo dizer que é um foguete sem asas, né? Fica igual uma mochila, cheio de energia para ter direção. Para conseguir ter direção, tem que se entregar a alguém, né? Para ser formado. E o início dessa formação que criou passados senhores foi bastante interessante. Então, quando eu decidi ser formado, né? Então, tentei me entregar às orientações do ministro Aquila. Alguém chegou a conhecê-lo? Tem alguém? Uma pessoa extremamente diferente para tocar a obra divina, ele era um trator, né, para tocar a obra divina, e tudo para ele dava certo. Ele falava, vai que dá certo. E eu ia, né? Ele falou. E nessas loucuras dele, teve algumas coisas que eu acabei fazendo, né? Uma delas, eu queria compartilhar com vocês, que um ponto de crescimento
para alguém que tem que ter coração missionário, não pode ter medo. Se você tiver medo, você não arrisca. Se você não arrisca, você não faz. Né? E eu acho que uma das grandes dificuldades é a gente andar na direção do nosso medo. Quem tem medo de falar em público aqui? Tem alguém? Dá para ver aqui na frente? Falar um pouquinho? Você não vê, não? Quem na direção do seu medo? Eu também tímido, né? Eu medo de falar em público. Eu continuo tímido, mas para falar em público não. Eu me escondo atrás do microfone e vou embora. Mas eu tenho de medo de falar em público, né? E nessa loucura de ter teve uma época que a igreja, né, Sede Central, pediu para que cada igreja de São Paulo assumisse um país da América Latina. Vocês aqui ficaram conquistados, em que país? Foram fazer difusão em que país, né? Onde? Equador, né? E São Paulo, acho que até tem muito caralhão lá na igreja, nós estamos no Paraguai. Afinidade, né? Afinidade grande, nós vamos no Paraguai. Mas, por outro lado, cada igreja de São Paulo, do Brasil, já ficou bem para dar assistência e expansão em um estado dos Estados Unidos. Vocês ficaram com algum aqui? Não lembro, né? Santa Maria ficou com Nova York. E aí, desde a Cuba chegou para mim e falou assim: preciso mandar alguém para Nova York. Eu falei: quem que nós vamos mandar? Ele falou: vai você. Eu falei: eu não sei falar inglês. Eu te perguntei se você sabe falar inglês. Falei para você: bom, você tem um problema de falar em público, mas em inglês. E assim, eu tentei articular como é que funcionava essa história de fazer difusão internacional, né? Acho que vocês estão vendo por aí. Eu falei assim: vocês como é que funciona isso? Olha que bacana, né? A proposta, né? A proposta de difusão mundial, né? Era assim: eu tinha que tirar férias do trabalho, férias da faculdade, pegar meu dinheiro, comprar passagem e ir. E quando eu voltasse, tinha que prestar relatório. Né? Então, essa era a orientação. Então, mas eu vou ficar onde? Hotel. Seguida. Né? E assim era a orientação. Forte, direto, prepara, uma beleza. E assim eu fui. Eu sabia falar algumas coisas em inglês. Uma eu deveria em aprender, que era falar vida. Porque durante o break de falar vida, aí eu deveria ter a pessoa que fala. Não vou parar com isso, né? Eu só tinha falar para o normal, é legal. Eu fui para lá, foi interessante, pouquinho antes de eu ir, um frequentador no Japão, cuja esposa era membro, recebeu uma grande graça, ofereceu para a igreja o aluguel de uma casa na Quinta Avenida, por um período de tempo, lá em Nova York. Só que só tinha casa, não tinha membros. Aí tinha o ministro, Larry Elmer, que hoje é o presidente da Igreja dos Estados Unidos, e o ministro Santos, que ficou em Pinheiros durante um tempo, foi para lá fazer difusão, 2 meses antes de eu chegar lá. Aí eu já falei: poxa, tem algum apoio, né? Acaba tendo algum apoio, e já fiquei mais tranquilo. Mas o dia que eu cheguei lá, foi o dia que o ministro Santos veio do Brasil. Eu falei: bom, eu não sei falar inglês, mas o ministro Larry deve dar um apoio, né? E aí, no dia que eu cheguei, o reverendo Larry falou assim: que bom que você veio, eu estava precisando de férias, eu vou passar esse mês na Califórnia. E eu fiquei com a igreja sozinho, né? Interessante, né, de falar de enfrentar a situação. Né? Porque os 3 primeiros dias não entrou ninguém na igreja. E com medo até que alguém viesse na hora do almoço, eu não abria, eu não saía para comer. Eu só deixava para comer à noite, quando fechava 9 horas da noite. Então, só que eu não sabia que era assim, achei que fosse gente na igreja. Então, de manhã, eu preparava o bico e tal, preparava a oração matinal, fazia produção, fazia oração e ensinamento, e ficava no alto do orelho. O dia inteiro, não entrava ninguém, né?
Aí, 9h da noite, vai ser um encerramento, e eu também, como eu também não sabia falar, só comia pizza. Vocês não têm noção do meu nível. Você chega no lugar e fala assim, eu quero uma pizza. Aí eu sabia falar. E a pessoa perguntou de volta assim, glória. Eu disse, pizza. Pizza. Aí ele pegou o cardápio e começou a mostrar um monte de sabores, né? Aí eu peguei ele. Aí trouxe uma pizza de pepperoni para mim. Como eu não sabia falar outra coisa, toda vez que eu ia lá, eu falava, pizza, pepperoni, comia pizza, pepperoni. No terceiro ou quarto dia, eu entrei em desespero. E eu estou contando isso porque eu acho que a gente, uma das coisas do coração missionário é ter um contato com Deus muito profundo e não superficial. E para isso você tem que ser verdadeiro. No quarto dia, no período da tarde, eu fui para frente do altar, sentei no chão, né? E comecei a chorar. Eu falei, Luciano, por que você me trouxe para cá? Se eu estivesse no Brasil, eu estava ministrando de orelha. Agora, você ficar todo dia aqui, sozinho, sem fazer nada, o que o senhor quer comigo? E, num determinado momento para frente, eu comecei a xingar. Falei um monte de bobagem. Eu falei, hoje eu vou dar certo, né? Mas eu me tornei verdadeiro com Deus. Eu não fiz médica com Deus. Isso é meu aprimoramento. Né? Eu não queria aprimoramento, eu estava bravo pra caramba daquela situação. E achei que foi maravilhoso, né? Porque eu me virei do avesso. E adivinha o que aconteceu, gente? Nada, não entrou ninguém na igreja. E eu fui Só que quando eu estava comendo pizza, tinha uma máquina, que agora tem até em buffet infantil, né? Uma máquina de jogar basquete. Eu estou dando uma bola de basquete assim, tinha uma máquina daquela e tinha um rapaz jogando aquilo ali, e eu comendo pizza, de pepperoni, claro. Daqui a pouco, o rapaz tinha as costas, estribuchando. Ele ficava tendo uma epilepsia, ataque epilético. E, rapidamente, nós só correndo para ministrar de orelha. É interessante que, quando a pessoa tem epilepsia, muita gente se afasta, né? Parece que tem medo que pegue, ou coisa do tipo, né? Então, eu comecei a ministrar de orelha, amparei a cabeça dele, comecei a ministrar de orelha. O dono do bar lá ligou para a família. Quando a família chegou de volta, ele já estava bom. E aí uma senhora, a avó desse menino, começou a perguntar o que eu tinha feito, o que era aquilo, né? Mas você imagina eu e dele conversar com ela, né? Hoje, né, você fala, calma, hoje a igreja é diferente, viu? Graças a Deus. Eu falo fluentemente errado, mas falo. São medidas, né? Mas, e peguei um cartão, um endereço da igreja, falei que era oração e tal. E no dia seguinte, essa senhora teve na igreja, levou esse neto, esse rapaz tinha uns 18 anos, e ele tinha um tumor no cérebro, daí a epilepsia. Ele começou a receber de orelha, acabei fazendo visita ao lar dela, ela tinha um Butsudan, que é uma morada de antepassados do budismo. Interessante que ela era cubana, né? Você imagina uma cubana budista, né? E só que estava fechado embaixo da cama. Então, tirei, limpei, organizei e em seguida, uns dias depois, esse menino recebendo de orelha, ele teve uma eliminação de coágulo sanguíneo pela narina, né? E a partir dali não teve mais epilepsia. Bom, nesse mês que eu fiquei lá, muita coisa eu tive que aprender. Não tinha tido ainda culto mensal lá, porque é membro, né? Só que no culto,
essa senhora levou tanta gente e começou a aparecer brasileiro lá. O brasileiro é uma praga, né? Tem tudo que é lugar de mundo. Agora está sendo corintiano. Então, corintiano então é terrível, né? E nós fizemos o culto, né? Já com, pasmem, 128 pessoas nesse mês, né? E interessante, que tinha muito membro americano lá, né? que visitava Nova York e acabava indo para a igreja. Eu acho que, assim, se a gente não é autêntico com Deus e pega a oportunidade de ministrar direito, aí a gente não vê milagre, né? E aí os milagres ficam cada vez mais raros, né? Então, eu acho que o coração missionário começa por não ter medo de ministrar direito e se expor. Porque muitas vezes a gente evita, né? Surge a oportunidade, mas fica assim, o que vão pensar de mim? O que será que vai acontecer? E se eu ministrar direito, a pessoa reclamar? Uma coisa é certa, gente, o humano já é garantido. Né? Ofereça, levante a mão e faça direito. Quando eu retornei dos Estados Unidos, em seguida fui orientado a fazer difusão pioneira. Hoje a gente tem uma outra visão de difusão pioneira, não é? Porque para pioneiro da salvação, basta você apresentar a igreja para alguém. E eu fui procurar isso aqui, vocês veem, eu queria fazer difusão pioneira. E aí ele falou, você é assistente de ministro, você, ao invés de cuidar de um bairro, agora eu vou te dar uma cidade. Né? Gente, imagina um jovem que ganha uma cidade para cuidar. Então eu falei para ele assim, então me dá os cadastros dos membros para eu poder começar a visitar. Né? Ele olhou para mim e falou assim, quem disse que tem membro lá? Eu já estou te dando uma cidade, você ainda tem um membro? Aí eu comecei a visitar uma cidade que não tinha membro nenhum. Fazendo um trabalho, não sei se vocês gostam de fazer, né? Que é entregar revista nas casas e oferecer direito. Qual que é esse jogar? Já viu isso? Todo domingo de manhã bate na porta e tal, né? É maravilhoso isso, né? Porque você também, você que é tímido, né? Só nós dois, você é tímido. A gente tem que quebrar um monte de casca. Porque tem gente que atende, tem gente que não te atende, tem gente que te xinga. O pior é quando eu ponho para atender os cachorros. Você toca a campainha, a pessoa abre o caminho. Aí você tem que correr, porque assim é uma loucura o negócio. Cachorro atrás de você. Nessa experiência de fazer difusão pioneira, né? Nessa cidade eu fiz difusão por 4 anos. Todo domingo eu ia fazer, comecei ministrando de uma pessoa, começamos a fazer reunião nos lares, igual vocês vão fazer hoje, não vão? Todos vão fazer reunião hoje? Sim. Fui fazendo isso, né? E o aprimoramento principal que eu tive foi com relação ao joelho. Porque quando você faz difusão, o ponto mais importante é aprender sobre o joelho. De novo, eu falo de ser autêntico com Deus em relação ao joelho. Porque eu acho que o melhor aprendizado sobre o joelho, para iniciar, é que quando você cuida de manifestação espiritual. Quem aqui já cuidou de gente incorporada? Todos já viram? Posso encerrar um pouquinho? É mais ou menos assim. Você está lá na cima do joelho, a pessoa está boa. Aí você está assim, né? Será que vai ter para comer hoje? Pega o celular do bolso, para ver o zap, né? Aí é que o ministro fica as caras de sério. O ministro faz assim. Quando será que vai ser o jogo do Corinthians? Aí a pessoa incorpora.
Quando a pessoa incorpora, muda tudo, né? Gente, eu nunca vi alguém lugar de pessoa incorporada assim. Eu vou usar o usar. É impressionante como a gente foca. Não é? Como cata todo mundo quando vai rezar. Né? Outra coisa que eu ofereci, eu nunca vi alguém quando a pessoa vem procurar e fala assim, olha, se você receber um boleto, volta amanhã que vai fazer melhor. Mas o cara não viu amanhã, você não fala isso. Mas problema de cabeça, problema de dinheiro, problema de saúde financeira, volta amanhã. Não é isso? Interessante como muda. Mas qual a diferença de uma pessoa incorporada para uma pessoa que não está incorporada? Oi? Eu entendi. Não muda nada, porque só um corpo e um espírito. Não muda nada. Não tem diferença nenhuma. A única coisa é que você tem dele. E aí você recorre a quem? A Deus. Você se prende em Deus naquele momento. Não é assim. É interessante. Agora, se a gente tivesse essa mesma força para cuidar de dor de cabeça, será que ele resolveria? Resolve. Né? Um estagiário correto, pede para todo mundo fazer oração, comunica o ministro, deixa a luz entrar, e aí resolve dor de cabeça. Da mesma maneira, problema de conflito, plano financeiro. É interessante isso. Tive uma experiência com esse lado de incorporação, que eu queria compartilhar com vocês, que mudou a minha vida na administração do governo. Eu ainda não era ministro, acho que foi em 92, 91 que isso aconteceu. Tinha uma senhora, eu cheguei na igreja, e assim, o local que era sagrado era a sala do chefe de igreja. A gente tinha medo até de limpar. Ninguém chegava perto da cadeira, né? Quando a pessoa da Rara estava aqui, se ela dava uma sentadinha na cadeira dela, a gente tinha que né? Era interessante, a gente preservava, né? O espaço. Eu cheguei na igreja, eu fazia plantão às quartas-feiras, e um amigo meu, que já era ministro, recém-formado, falou assim, ó, tem uma mulher sentada lá na cadeira do ministro. Eu falei, tira ela de lá. Ele falou, não. Eu fui lá, e ela falou com voz de homem assim, o que você quer aqui sobre isso? Não de nada. Eu chamo de estratégia. Eu falei, e você? Eu fui embora. De novo, vai na direção do medo, né? Essa senhora se chama Clarice, falecida Clarissa. Essa foi gente que morreu, né? Interessante. Aí, a Clarice estava lá sentada, né? Posição de lótus, em cima da cadeira, falando com voz de homem, e falava que era Deus. Dizia que era Deus. Ah, que Deus nada. Eu sou Deus. Que Deus nada. Aí ele tinha um exército de paraíso em cima da dele. Eu falei, se você é Deus, então o que está escrito na página tal? Aí ela falou, eu falei, quem é Deus? Aí, só que assim, como a cadeira do chefe de Deus era um lugar que ninguém ficava, né? Ele estava com raiva, queria tirar aquela mulher dali de qualquer jeito. Eu vou te dar um jeito dessa vez. Falei, deixa eu ministrar a de você. Aí, esse espírito, deixa eu ministrar em você. Eu sou Deus, por que eu vou precisar de orelha? Falei, não, então vamos trocar de orelha. Aí já saiu da cadeira do ministro, entrou numa outra cadeira, né? Para 20 minutos cada um, eu começo. Ele falou, não, eu começo. Então tá bom. Aí ele disse os 20 minutos, eu falei, vamos encerrar. Vira. Eu falei, não, se eu tinha 20 minutos de ficar só na frente, você vai ter. Vamos embora. Oi? Rápido o negócio.
Aí ele falou assim para mim: você acha que você é muito bom, né? Então vamos lá, para lá, ministra joelho, lá na primeira cadeira. Eu achei aquilo uma afronta, né? Eu com uma raiva nada, falei, vamos lá, eu vou fazer direito. Já que preferisse que saia da sala do ministro, né? E sentamos na primeira cadeira, dava cheia, e eu ministrei do joelho, e ele escreve o rio da minha cara, né? Eu tenho que fazer uma minha orelha, eu não pode, cara. Gente, 40 minutos depois, esse espelho veio da minha senhora, enquanto não sair luz da sua mão, eu não vou embora. Eu falei, meu Deus, como não saiu luz, né? Mas essa frase foi marcante, né? Porque o que é jorei? Jorei é energia do fogo, energia da água, energia da terra. Energia do fogo, Deus dá. Energia da água, Deus dá. Energia da terra é o teu amor. O que eu estava sentindo por aquele espírito? Aí naquele momento, eu parei e falei assim, meu Senhor, desculpa, salva. Quando eu falei essa palavra salva, ele abaixou a cabeça, fez reverência, levantou e falou, agora eu vou embora. Um segundo. Um segundo de chorei. Foi suficiente para reverenciar meu sama e ir embora. Então, como hoje vocês vão fazer reunião de chorei, então, queria que começasse a treinar esse aspecto, né? Com o meu comprometimento com esse joelho que eu estou ministrando. Que nível de joelho eu estou levando? Já que eu vou ficar com a mão levantada, qual o ritmo de joelho que eu vou colocar? Eu vou levar mesmo para aquela pessoa ou não? Um outro ponto, ainda direcionado ao joelho, é uma pequena interpretação de um ensinamento de uma história chamada, que está no Sexto Paraíso, que está na 32. É religião que revela Deus, é o nome do ensinamento. Porque a grande maioria de nós, e eu me incluo, somos motivados a ministrar direito quando nos compadecemos de ter alguém sofrendo. A pessoa está sofrendo e você quer tirar o sofrimento da pessoa, não é? Mas nesse ensinamento, a gente não fala que o objetivo do joelho não é esse. O objetivo do joelho é mostrar para aquela pessoa que Deus existe. E que da nossa parte, basta ficar com a mão levantada. E permite uma única coisa, que seja feita à vontade de Deus. Então, vou ministrar o joelho desse carro. Está passando mal. E nesse joelho, se tiver que piorar o problema, isso é problema de Deus, não é meu. Se o processo de purificação dele tiver que gerar um pouco mais de dor para sair a toxina, que deixe sair. E que tenha a dor, mas que seja feita dentro da vontade divina. Porque quando a gente tem o nosso desejo na frente da vontade de Deus, a gente comete uns enganos estranhos. Imagina que chega alguém para você, com a mão toda machucada, cheia de ferida, e fala assim, você pode ministrar a joelho na minha mão? Qual vai ser o seu ímpeto? Ministra a joelho, não é isso? E aliás, medicina cura a mão dessa pessoa, está toda cheia de ferida, e quando a mão dele fica curada, ele volta a bater carteira. Para que lado você levou a coisa? Será que era esse o objetivo de Deus colocar ferida na mão da pessoa? Que você curasse a mão dela? Ou será que era para mudar o caráter da pessoa? Então, quando ministrar o joelho, mesmo que veja a mão machucada, ministre o joelho para que Deus se faça presente. Basta isso. Que seja feita a vontade de Deus e do Senhor na vida da pessoa.
Isso é um treinamento de desapego muito grande. E se a gente conseguir fazer todo dia, chega uma hora a gente consegue levar isso na vida pessoal. Todo mundo tem desapegado? Quem é desapegado? Se alguém passar na sua casa, tocar a campainha e falar, você está morrendo de frio, tem uma blusa? Você não vai a blusa? Quem conhece essa blusa? Tudo desapegado, não é mesmo? Você dá a blusa que mais gosta ou que não usa? Cambada desapegada, tudo assim. Tudo bordo de vaca, não sei. Obrigado. Cuidado com a orelha, está no chão. O próximo pobre para finalizar sobre Jorei, eu queria gerar um outro treinamento também. Isso é a orientação do reverendo Fontanato para a gente. Há muitos anos atrás. E tem também no ensinamento do Meissama um trecho que fala sobre isso. Quando a gente for ministrar Jorei, tirar a força da mão, né? Deixa a mão leve, né? Junta os dedos um pouquinho, tira a força da mão, tira a força do braço, né? Em especial, imagine que a luz atravessa a pessoa. Porque que eu estou falando disso, né? Vários casos que eu acompanhei, eu ministrei muito tempo e não acontecia nada. Aí eu levava para o ministro me ficava um de orelha e estava bom. Já aconteceu isso com vocês, não? Já? É aquela história, depois que eu cansei assim, quando eu outro vem come, né? Pô. Mas isso acontece porque nem sempre o joelho que a gente ministra penetra no corpo espiritual da pessoa, para na superfície. E o reverendo Fontanato nos orientava a imaginar que a luz atravessa a pessoa, que a luz flui e passa pelo corpo espiritual da pessoa, entra de um lado e sai do outro. Quando a gente conseguir sentir isso, o nosso joelho chegou num nível que sem joelho tem milagre. Porque não tem mácula que fique escondida, né, dentro da pessoa. Então, só para a gente dar uma repassadinha, força mental tem que sair. O sono tem que seja feito à vontade de Deus. Que a gente leve a sério, que não fique olhando os zap e fazendo essas coisas, sempre imaginando que a luz está atravessando o espírito da pessoa. E dessa forma, a gente possa acompanhar casos até o fim. Porque quem não acompanha casos até o fim, dificilmente ganha convicção do Jorei que ministra. Então, muitas vezes a gente tem confiança no Jorei do ministro, mas no Jorei que você ministra, a gente tem um pouco de dúvida. Há uns 2 meses atrás, né, isso é uma coisa recorrente na minha forma de agir. Eu sempre penso assim, né? Eu tenho que conseguir fazer com que as pessoas tenham gratidão por meio do Senhor através do meu serviço. Então, há uns 2 meses atrás, a esposa de um missionário que tinha um pouco de problema comigo, né? Perdeu um filho e estava tendo que fazer curetagem, né? Sabe como é que funciona, né? E então ele me ligou e falou assim, minha esposa vai ter que fazer curetagem, ele marcou para quando? Não marcou ainda, então eu espero até 4 eu vou ministrar de hoje, né? Então, com esse propósito que Deus atribui, né? Eu fui ministrando de ela, na terceira hora, ela conseguiu eliminar tudo que estava dentro do útero. Só que se 3 horas de joelho, será que a gente consegue ficar crendo que vai sair? Só treinando. Porque muitas vezes a gente ministra 10 minutos, 20 minutos, meia hora e acha que já acabou. Então, continue até que o milagre aconteça. Lembra do cara incorporado que você não manda para casa? A mesma coisa, né? Até que o milagre aconteça. Porque é uma ação que a pessoa tem, dá para você ajoelhar e iluminar. Então, essa pessoa, né, o
acabou eliminando, e o marido nunca mais teve problema de relacionamento comigo, porque hoje eu tenho o que comigo? Gratidão. Então, esse é um ponto que eu acho que é bastante importante para os senhores todos, né? E adquirir pessoas que tenham gratidão a Deus através de seu serviço. Eu queria colocar como segundo ponto, né, para a gente aprender em termos de coração missionário, prestar atenção, ter percepção das coisas. Eu posso fazer um teste com vocês? Pode? Tá, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria muito que ninguém respondesse. Só pensasse. Pode ser? Então tá bom. Vamos olhar aqui esse negócio? Só pensa. Qual é a cor da minha gravata? Quem não sabia? Quanto tempo vocês estão olhando para mim? Uma cara. Interessante isso, né? Como a gente olha e não vê. A gente não vê. Então, todo missionário tem que ter percepção. E a frase que tem que perceber na sua cabeça é assim: quem não enxerga o que dá para ver, jamais vai enxergar o que não dá para ver. Isso pode gravar. Então eu queria explicar para vocês que deve ter treinado. Espero que alguém treine vocês desse jeito. Eu chegava na igreja e eu era obrigado a bater na porta do meu ministro para falar bom dia, boa tarde, bom dia. Vocês também fazem isso? Vamos lá? Eu bati na porta dessa aqui e ele falava assim: você cumprimentou o altar? Ah, sim, cumprimentei o altar. Que flor tem no altar? Vai lá olhar. Aí eu venho lá olhar, tal coisa assim. Tá bom. Aí, no outro dia eu já ia esperto, né? Olhava a flor. Aí ele vinha passando pela noite, certo, vem cá, você tem ver. Fui assim, todos os blocos têm papel higiênico. Já sabia, né? Já pode ser. Ia lá, trocava papel higiênico dos blocos, tudo, ele voltava. Você está muito bem, né? A toalha estava molhada? Tá. Ia lá, trocava a toalha, voltava. E do banheiro feminino? Ia lá, trocava, né? Como é da assistência religiosa, era pior ainda. Eu ia, quando voltava, prestar relatório, né? Ela falava: se você foi na casa de fulano, ministrei de orelha, né? Quem cortava a unha da pessoa? Sei lá, volta lá. Gente, volta lá. Imagina, você acabou de dar assistência, você volta para tomar de frente, você vai ministrar de novo. Uma vergonha. E eu voltava, eu lá. Eu não estou lá, falei para mim, está mais 10 de novo. Ele deu problema na unha da pessoa. Esse a unha está pintada de tal cor. Não, eu quero saber se a ponta do dedo está roxa. Aí você não vê, volta lá. Aí volta lá. Aí volta lá, né? Aí segurei para o carro. Como é que está a cor do lado? Sem batom. Mas que cor? A cor do lado. O campo está rodeado. Não sei se volta lá. E esse cara foi me levar? Claro que ele já tinha avisado a pessoa que ele estava me mandando de volta, né? Eu não sabia, eu estava sendo filmado, né? E olha. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a olhar inteiro, né? As coisas. Até um exemplo interessante, eu tive esse mês, faz uma semana, que eu fui no adolescência, fazer entrevistas, cheguei às 14 horas, aí passou uma senhora por mim com a criança no colo, e eu percebi que a criança estava com falta de ar. Aí eu perguntei: aquela criança está com falta de ar? Mas vamos melhor. E comecei as entrevistas. 9 horas da noite, quando eu saio da sala do médico, a menina lá na borda da minha. Aí na hora, né? Foi olhar o quê? Ponta de dedo, né? Tudo roxo. A quantidade de oxigênio do sangue
Já está lá embaixo. Mãe, essa criança precisa de inalação. Está perigoso. Aí chegou o pai da criança, eu falei, vem cá, tua filha não está bem. Ela tem sempre isso, não isso, tem sempre nessa época do ano. 10 minutos de conversa, descobri que tinha uma tia que faleceu com problema respiratório, um pouco antes da criança nascer. Vamos voltar a rezar. Fizemos oração, voltei, olhei o dedinho da criança, normal. Se você precisa levar ao hospital, não precisa mais. Daqui 1 hora tua filha acabou. E a filha ficou boa, né? Já ficou legal. Se você não tem percepção, não tem como orientar. Né? Não dá para orientar. Uma vez, com um grupo de jovens que eu estava preparando para seminário, não vou lembrar a data, acho que 97, por aí, eu lembro que tinha uma menina, ela tinha assim, o estereótipo de loira boa, né? Eu não acho loira boa, né? Mas tem gente que se faz, né? Então ela era toda gostosona, né? Sábado de manhã ela já está toda pintada, né? Um salto desse tamanho, que eu vou virar, né? Eu ia fazer um seminário, ia ser seminarista, não é? Tinha uma central, né? E aí você falava com ela, tudo ela não entendia, né? Esse negócio todo. E eu estava explicando isso. Aí eu pedi aos candidatos, falei, vocês vão para lá ministrar direito, e só retorna quando você descobrir alguém que está sofrendo sem perguntar. Sabe que a primeira pessoa que voltou foi ela? A primeira pessoa. Por 20 minutos ela estava de volta lá. Ela falou assim, menina, fulana está com cólica menstrual. Eu falei, como é que você descobriu? Ela está com a mesma cara que eu fico. Achei muito interessante, né? Assim, é interessante, né? Ela conseguiu pegar isso, né? Eu fiquei muito feliz, porque, assim, essa menina depois passou a ser uma grande missionária, porque ela começou a treinar isso, né? Percepção, perceber as pessoas, né? Às vezes a gente não percebe a gravidade do que está esperando a gente, se deixa passar, a pessoa se mata. Né? Tem um missionário, um ministro amigo nosso, que fala, né, que passou por essa situação, que a pessoa veio pedir orientação, ele falou, agora não dá, vou entrar numa reunião, não tem como. Mas 1 minuto, não, nem 1 minuto. Depois que ela pensou, né, que petulante, eu vou para a reunião, fica me atrapalhando. E quando acabou a reunião, a pessoa tinha se matado. Né? E ele chora quando fala isso e fala, essa eu vou levar comigo, porque eu não dei a devida atenção. Né? Então é realmente muito perigoso, né? Não dar a devida atenção. Bom, agora todos sabem a roupa de gravar? Que bom, né? Muito bom. O último ponto que eu queria comentar sobre o coração missionário é que a gente tem que ler muito. Procurem ler bastante, ler tudo que cai na tua mão. Seja coisa boa, coisa ruim, coisa que você não entenda, sempre pensando, se Deus colocou na minha mão, é porque Ele precisa que eu leia isso. Porque assuntos variados, né, sempre vão aparecer nas orientações. E a gente vai precisar ter conhecimento, e quem traz esse conhecimento é Deus Santo. Eu me lembro que quando começou o processo sobre Chorrinca, né, me trouxeram uma vez uma revista, eu já não vou lembrar o nome, que tinha uma matéria sobre mente samba, uma revista esotérica. Tinha uma meia dúzia de páginas falando de mente samba. Não, há muitos anos, né? Revista nova, era tipo, sei lá o que, né? Eu me lembro que a matéria anterior da Mente Samba falava de como fazer magia negra. Achei maravilhosa. Vocês querem aprender? Eu ensino. Eu descobri fazendo Chorrinca. Esse cara fez uma cara tão assustada agora.
Porque a página dele é assim, você pega uma caneta, tem uma dica, você tem uma caneta? Por favor. Isso, você tem uma dica aqui. Então vocês vão a caneta e vai pôr o ódio e vão pôr uma caneta. Esse cara vai morrer, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. E depois, todo sorriso do rosto, fala assim, essa caneta precisa ser feliz. Enquanto ele estiver usando essa caneta, gente, melhor que está usando ele, passa agora. Enquanto ele estiver usando essa caneta, ele vai ser mal. É você materializar seu ódio, né? É o primeiro colocar os peitinhos. Então, e aí nessa época a gente estava fazendo churrica. E o que é churrica, gente? É o contrário, né? Vai pondo flor. A pessoa vai ganhar luz, vai ser feliz. Você está materializando o quê? Amor. E aí você entrega, né? Eu me lembro de uma vez, eu brincadeira que mandaram meu palavra no prédio, duas famílias, né? Tinha o André, tocava sax na noite, um cara dele na tomada, era assim, pilhada. E do lado, a vizinha do lado dele, tinha depressão. E eu botei churrinha para o André, e botei para o outro. O André, que ele seja mais calminho, né? Tranquilo. E a outra que deu energia, que seja muito, né? Não sai da depressão. E na hora de entregar, eu troquei. Aquela semana, o André treinou os sacos a madrugada inteira, de segunda a sábado. Eu queria morrer. E a outra com depressão xingando o André, né? Com depressão, teve que ouvir sacos. Porque assim, eu ouvi alguém tocar sacos, é gostoso, né? Agora, treinar, gente. A noite inteira, a gente vai com o outro. Entendi que também quando faz, tem que entregar para a pessoa certa, porque a gente não é nome, né? Para ter mais peso, né? Essa parte de leitura, de aprendizado, eu queria que vocês lessem muito ensinamento, mas lessem o que está em torno. O que vem para a mão, leia, tenha aprendizado. Porque você vai ganhando força para poder lidar, escrever e perceber como as pessoas são. Tá ok? Beleza? Então tá bom. Essa parte pode encerrar. Que horas eu posso falar? Até 5 da tarde? Tá bom. Eu tenho 12 páginas, vou para a página 3. Certo? O tema que eu queria falar agora, estou sempre lembrando também, esqueci. Que dentro da nossa formação, a gente tem que estar aprendendo com o momento, com o que Deus quer que a gente aprenda no momento. O que impressiona dos senhores para esse momento em Santana? O que será que é o aprendizado de Santana nesse momento? Quem se arrisca? Como é que é? Construção. Que outro lugar do Brasil está construindo nesse momento? Só vocês. Itaquerão já foi, né? Você sabe que tem gente que tem previsão, né? Meu avô, que era palmeirense, ele falava assim, estádio do Corinthians, e afinal do curado, isso vai perto. Santa boca, né? Olha sério. Não, você viu? Não vai levar que legal lá na frente. Mas, como vocês estão trabalhando construção, eu acho que assim, sendo jovem, é o momento de treinar também a força que tem donativo. Eu queria falar um pouquinho com vocês do que eu aprendi, né? Quando jovem sobre donativo. Vocês têm praticado donativo de construção? Todos? Então, assim, tem muito que aprender quando você pratica donativo.
Como é que eu fui formado, né? Então, na época que eu era jovenzinho, estava na primeira etapa de construção do solo sagrado. Então, meu chefe de igreja, um dia, falou para mim assim: eu quero que você faça gratidão integral. Né? Sabe o que é gratidão integral? É tudo. Como eu tinha, não era casado, eu que decidi. Né? Aí eu fiz. E eu fiquei com medo aquele mês. Falei, será que vai faltar? Né? Mas tinha umas reservinhas lá, eu me segurei. Eu fazia faculdade, mas quando eu recebi o mestre terceiro, eu já pagava na faculdade do ano seguinte inteiro. Então não precisava pagar a faculdade, estava tranquilo. Um dia eu estou lá na igreja, ele passa por mim e fala assim: como é que você está vindo para a igreja? Eu não, eu tenho mudado o transporte. Mas eu não falei de você fazer tudo? Falou. Então, por que não foi mudar o transporte? O mês que vem você faz o salário e mudar o transporte. Eu pensei, eu não faço agora, né? Não, aí no outro mês fiz integral de novo e mudar o transporte. Aí passou o tempo, eu falei, como é que você está comendo? Eu estou em casa de atenção. Mas eu não falei de você fazer tudo? Falou. Falou assim. Tudo que falou. Então, mês que vem você faz tudo. Aí foi no terceiro mês, né? E nesse período, eu acabei por 8 meses fazendo salário integral. Você viu risada porque não é com você, né? Eu acho interessante, assim, que eu aprendi um monte de coisas. Primeiro, você não morre de fome. Se você quiser, você não morre de fome. Até dobro de bate da comida. Você não fica sem transporte, porque até o motorista de ônibus, se você parar para a educação que ela pegou, não tem dinheiro, mas precisa ir para um lugar, posso ir, ele te leva. Essa experiência só serviu para eu aprender como é que são as pessoas que eu ia encontrar no dia a dia. E sentir a dor que elas sentem quando estão passando por problema financeiro. Graças a Deus, assim, logo que eu comecei no mercado de trabalho, com 15 anos, eu comecei ganhando bem. Eu não tinha essa experiência. E aí, praticar a garantia integral é igual cortar a corda. Eu não sei se vocês se lembram de uma experiência que o Eduardo Tanaka falou, corta a corda. Estão lembrados? Que ele fala com o alpinista, né? Está na montanha à noite, uma nevasca, aí cai a montanha e ele fica pendurado na corda. Ele começa a rezar, pedindo a Deus ajuda, até que ele ouve uma voz, corta a corda. E ele está no alto como ensinador. O que é que ele faz? Ele fica com medo, não corta a corda, e de manhã vai encontrar o morto a 1 metro do chão. Se tivesse cortado a corda, ia se salvar. Então, prática, como vocês estão agora nessa fase de construção, aproveite para treinar. Quando você pratica donativo especial, você treina um monte de coisa. Em especial, desapego. Muitas vezes eu sou questionado do tipo, mas donativo não tem que ser sem apego? Eu não sei, se for para treinar desapego, eu acho que não. Porque como é que treina desapego? Alguém sabe como é que treina desapego? É assim, missionário, por favor, né? Eu não gosto dessa lapiseira. Quem me deu gosta de mim também, acho até que fizeram uma maninha negra nela, tá? Aí eu comecei a dar os olhos para a lapiseira e disse, lapiseira linda, eu vou pega para você. Eu desapeguei? Não, né? Tá bom. Aí essa lapiseira, quem me deu foi o Reverendo Watanabe, o Katsuichi, quando eu fui para o Japão. Né? Falou assim, né? Pega para você. E aí o missionário falou assim, nossa, sua camisa era linda, eu falei, pega para você. Devolve, eu estou pegado. Desapeguei? Desapegou. É quando você oferece, eu tenho apego, que você aprende a desapegar. Então, acho que essa fase que vocês estão vivendo, maravilhosa em termos de aprimoramento, porque pode aprender um monte de coisas, e principalmente desapego.
porque é o nosso grande aprimoramento no plano espiritual e no plano material também. Nós estamos apegados a um monte de coisas, gente. E as coisas materiais são as menores. O que a gente mais tem apego é a nossa verdade, aquilo que a gente acredita. Quem é que acha que não tem apego, pensa se não tem a sua própria verdade, se não tem apego à sua verdade. Sempre quer vencer. Quando vai discutir, quer colocar a sua vontade. Isso é apego. Né? Tem gente que gosta de vencer em tudo, não tem? Tem? Tem gente que fala assim, eu estou com uma úlcera, pedindo orelha. E o outro vídeo fala assim, a tua Sandra, né? E quer ganhar na desgraça. Sim, fazendo sem qualquer jeito. Né? Mas, queria dar esse caminho para todos vocês, como forma de aprimoramento, né? Aqui para São Paulo. Para finalizar, como a gente está pertinho do culto do paraíso terrestre, e a gente tem aprendido para renascer na própria vida, é o último tema que eu vou falar, tá? 5 minutos, pode ser? A gente encerra. Na reunião de responsáveis de área que nós tivemos, né, eu fui questionado pelo presidente da igreja, né, pelo Dr. Hayashi. Todo mundo, né, deu opinião, quem que achava que era a renascer do verdadeiro Filho de Deus? Alguém aqui já pensou sobre isso? O que significa renascer do verdadeiro Filho de Deus? Acho que todos, né, já fizeram alguma reflexão. Então, quando eu vim falar, eu fiquei com medo de ser excomungado, mandado embora da igreja. Porque, por assim dizer, a minha forma de pensar é a seguinte: você já viu algum jacaré filho de peixe? Tem jacaré filho de peixe? Filho de jacaré é o quê? Filho de cachorro? Cachorro. Filho de gato? Gato. E filho de Deus? Deus. Renascer como verdadeiro Filho de Deus é renascer como um Deus. E eu queria deixar como estudo, né, para esse tema, um ensinamento chamado O Homem Depende do Seu Pensamento. Quando o Messama fala que o coração agradecido comunica-se com Deus. E o coração do queixoso relaciona-se com Satanás. Toda vez que eu tomo uma atitude com o sonho de agradecimento, eu me torno Deus. E toda vez que eu tomo uma atitude com o sonho de lamúria, eu me torno um Satanás. Não é que eu sou obrigado, eu digo, eu passo a ser. E será que isso a gente consegue refletir isso no dia a dia? Pensa assim, hoje de manhã, tinha um encontro de jovens, tocou o celular, acordou vocês, qual foi a primeira coisa que você sentiu? Ai, que bom, que chovendo, eu vou ter encontro de jovens. Foi gratidão? Ou foi amor? Ai, meu Deus, que frio, eu vou ter que encontro de uma vez? Você acordou o teu Deus ou o teu Satanás? Aí você vai tomar banho, não é isso? Vai abrir o chuveiro. Se está quentinho, você nem liga. Mas se o chuveiro está gelado, reclama, dá banho no Satanás. Aí vai tomar café. Se tiver tudo como você gosta, muito obrigado, Deus te dá o café, né? E se tiver amargo, fraco, frio, o que você faz? O café tem uma porcaria, o Satanás está dando café. E quem fez o café? A mesma coisa, né? Ai, vou fazer café com meu marido, que gostoso, né? Sim, é Deus fazendo café. Então também pode pensar, vou fazer café e ele não agradece nunca, que droga. Satanás fazendo café. Tem gente que vai trabalhar achando que está indo para o inferno. Não tem? Quem vai trabalhar? Deus ou Satanás? Gente, quem trabalha no inferno? Satanás.
É assim, eu tinha um amigo que toda vez que a mulher dele mandava ele para o inferno, ele era taxista, ele catava a chave do carro e trabalhava. Não sei. Tudo para o outro trânsito de São Paulo? Não, é no inferno, eu vou trabalhar. Estou brincando com isso, mas na verdade, a decisão de ser paradisíaco é a cada instante da nossa vida, a cada momento. Até para ir para a igreja. Tem dia que você vai para a igreja todo feliz, né? E tem dia também que você fala, que droga, tanta coisa aqui em casa, tem que ir para a igreja. É Satanás indo para a igreja. Só que quando pisa para a igreja, muda. Porque é casa de Deus. Satanás não é. Na casa do Senhor, vou para lá. Mas voltando aqui, essa transição que a gente tanto fala, renascer como verdadeiro Filho de Deus, é uma decisão a cada instante da nossa vida, a cada momento. Então eu tenho tido, assim, tenho tentado, colocar algumas frases na minha cabeça e que tem me ajudado a viver de forma paradisíaca, que eu queria passar para os senhores. Quem quiser usa, tá? Uma delas é uma frase que fala assim, que importância isso tem daqui 10 anos? Grava bem isso. Outro dia eu estava com minha filha, tenho uma filha de 7 anos, estava no chuveiro, tomando banho, e demorando. E a gente sabe que tem falta de água, Eu falei, Renata, sai do chuveiro, Já fui gritando, Eu estou lavando o cabelo. Mas não era para lavar o cabelo, da Barbie. Ela estava lavando o cabelo da mulher. Isso vai ser lavado todo mundo, escândalo e tal. Aí volta, daqui a pouco, escuta o barulho da água, está com o bate-chuveiro aí. Se você sair do bate-chuveiro, eu já estou terminando. Ela estava com o chuveirinho. Terminando para legal. Quando eu olho, ela não estava terminando o banho, ela estava terminando a música. Ela estava lá. E eu fui ficando roxo. Eu falei, vou dar uma porrada nela para ela aprender. Mas a hora que eu fui chegando perto, eu fiquei pensando assim, que importância isso tem daqui 10 anos? Ela ficar 30 segundos a mais baixo do chuveiro. Teve uma importância? Mas eu ia criar um inferno na minha casa. Ia gritar, brigar, bater, sei lá o quê. Ia criar um inferno, não ia? Mas, como eu pensei isso, parei. Até baixei do lado, pertinho dela, então vamos cantar juntos. Ela depois ficou um pasmo, olhando a minha cara, fechou o chuveiro. Você não vai cantar? Eu falei, não, você desafina. E realmente, ela faz coral, eu não faço, eu não canto nada. Mas é uma frase que eu acho que é bom gravar, Assim, o que importância isso tem daqui 10 anos na nossa vida, Último ponto, foi só fazer uma pequena retrospectiva, Tem uma orientação que o ministro Amorim passou para vocês na preparação desse evento, falando que os jovens deveriam ser simpáticos, altruístas, não foi? Então, eu queria resumir, numa palavra, o grande desejo que eu gostaria que todos os senhores tivessem para a vida inteira. Chama-se entusiasmo. Ser entusiasmado. Essa palavra, acho que alguns sabem, Esse tus de entusiasmado significa Deus. Entusiasmado significa ter Deus dentro. Então, como é que é a postura de um entusiasmado, gente? É assim? Quando você olha para a pessoa assim, você acha que ela tem Deus dentro? Tá? O entusiasmado, ele está sempre puxando, Então, esse estado de espírito entusiasmado é exatamente o estado de renascer como verdadeiro Filho de Deus.
Para relembrar, então, nós falamos hoje sobre o coração missionário, ganhar força no joelho, desapegar durante a administração, ter um joelho focado, lembre-se da incorporação, né? Um joelho focado. Falamos um pouquinho sobre a importância da percepção das coisas, de lermos, né? Leitura, para estarmos antenados com as coisas. Falamos do momento que vocês estão vivendo, de aprender sobre prática alternativa e desapego. E, por fim, falamos um pouquinho sobre renascer como verdadeiro Filho de Deus. Preste atenção, né, no que você cria ao seu redor quando você chega nos lugares. Você cria alegria, se cria instabilidade, né, que isso é bastante importante. Tem uma frase do Reverendo Bispo Watanabe, né, que falava assim: se ninguém quiser ser como você, quem vai seguir seu mestre? Então, ser messiânico e andar sem Deus no coração não é ser messiânico. Ninguém vai querer ser como você. Ser entusiasmado e as pessoas vão querer ser como você. Vão querer seguir o ensino. Tá bom? Obrigado a todos. Tem perguntas que foram escritas? Não, né? Então, tá bom. Obrigado a todos. Boa